Boa noite, bom dia, boa tarde para quem for assistir em outros momentos. Hoje, 12 de junho de 2024, estamos começando mais um estudo mediúnico da Casa de Oração Irmão Francisco de Assis, do grupo de desenvolvimento do terceiro final de semana de cada mês. Estamos aqui com a presença de Francis, Tânia, Marlene, Doralice, Riverson e eu aqui, Ivandro, quem vos falo. Certo? Aguardando a chegada das pessoas que estão programadas e que receberam o convite para participar. Lembrando que a maioria, 4 votos a 3, optou pela permanência do estudo hoje, sendo que dos 4 votos, um pede que também aconteça a mediúnica no próximo domingo, coisa que a gente pode discutir no final do nosso estudo. Lembrando que domingo que vem, né, será o dia da nossa confraternização junina. Então, se tivermos mediúnica, a mediúnica só poderá acontecer depois que terminar a confraternização. Então, isso tem que ficar bem claro. Não temos como mudar a data da confraternização, essa data já foi programada desde o início do ano, e a gente tem que refletir se é viável ou não, diante das circunstâncias do momento, realizar ou não a nossa mediúnica no próximo domingo. Mas a maioria, 3 votos optaram pelo estudo hoje, independente da realização da mediúnica no próximo domingo, e uma pessoa votou pelas 2 atividades acontecendo. Né? Por sinal, Nice, que fez esse voto, não se encontra aqui na sala, acredito que por estar trabalhando, mas votou mais cedo. Tá certo? Então, vamos começar nosso estudo. Quem quer fazer a prece, por favor? Algum voluntário, alguma voluntária? Riverson, obrigado, Riverson. Vai fazer a prece. Vamos lá. Pode começar, meu filho. Uma prece simples. Vamos lá. Nosso estudo de hoje. Estamos aguardando. Não, não temos outra pessoa. A pessoa está tímida, então vamos fazer a prece para começar nosso estudo. Mestre Jesus, estamos aqui reunidos, Pai, para esse estudo que precede a nossa atividade mediúnica, deixando a espiritualidade ciente da possibilidade da não ocorrência de nossa atividade em razão das festividades juninas que estão acontecendo, que começarão a acontecer na cidade, mas de modo mais específico em razão organização junina de nossa casa espírita. Agradecendo a todos os membros, todos os participantes aqui presentes, pedindo à espiritualidade que encaminhe os benfeitores para envolver aqueles que, por um motivo maior, não poderão se fazer presentes no nosso estudo de hoje. Agradecendo sempre, sempre pela presença que a espiritualidade nos dá em nossas vidas, protegendo-nos, amparando-nos, socorrendo-nos, intuindo-nos sobre as melhores circunstâncias, as melhores decisões, as melhores atividades para as quais devemos encaminhar as nossas vidas. Pedimos também por aqueles irmãos e irmãs que passam por dificuldades, por algum problema de saúde, algum enfrentamento, seja em nossa casa, seja também algum familiar nosso, de nossos
amigos da Casa de Oração Irmão Francisco de Assis, não importa, nesse momento, as nossas preces também estão direcionadas para essas pessoas, repito, os nossos familiares, os nossos amigos, aqueles que agora o nome vem à nossa mente. Envolvamos-nos também em nossas preces, pedindo que a espiritualidade os socorra, os envolva, os restabeleça dentro das necessidades de cada um. E aqueles que vivem e enfrentam dificuldades maiores, pedimos também, Pai, que o Senhor envie os teus mensageiros para socorrê-los, para acompanhá-los, para estar presente na vida de cada um deles. Aqueles que passam fome, que não têm um teto, que não têm uma vestimenta, nesse inverno que se aproxima, cada vez mais frio, né, dos festejos de meados de ano, que possam ter, Pai, o amparo de cada um dos irmãos aqui terrenos. Pedimos, mais uma vez, também por nossos irmãos que estão enfrentando as guerras ao redor do mundo, aqueles que estão na faixa de Gaza, no Oriente Médio, aqueles que estão no continente africano, aqueles que estão na Ucrânia, né, enfrentando as guerras com a Rússia, que possam, em qualquer lugar do mundo nesse instante, Pai, ter o lenitivo e o teu socorro para as necessidades que nós sabemos, imaginamos que sejam muito maiores do que qualquer problema que possamos enfrentar no nosso dia a dia. Iniciamos nosso estudo mediúnico do mês de junho com a oração que tu nos ensinaste. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, na medida que procuramos perdoar aqueles que nos ofendem. Não nos deixe, Pai, cair em novas nem velhas tentações. Livra-nos de todo e qualquer mal, segundo a tua misericórdia, no nosso merecimento. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Bom, vamos lá, então vocês estão vendo aí na tela, esse é o tópico que nós vamos estudar hoje. Nós começamos a falar, né, sobre a mediunidade do ponto de vista dos efeitos físicos, como é que ela se manifesta em nós. Falamos também sobre a psicografia e hoje o nosso estudo vai falar sobre a vidência e a audição. Então, começa aí na página. Quem é que tem aí o livro para me dizer a página, Dora? 203. Página 203 do livro, tá certo? Quem tiver com o livro aí, for acompanhar, página 203. Vidência e audição. Então, o desenvolvimento destas duas formas mediúnicas se opera também em sessões especiais, reservadas, sendo unicamente necessárias em nosso plano a presença do médium e a formação de uma pequena corrente de 2 ou 3 pessoas. Então, para se desenvolver a vidência, que é a capacidade de ouvir, e a audiência, que é a capacidade de falar, né, de transmitir a comunicação. Nesse caso, é necessário que haja, no máximo, 2, 3 pessoas, dentre as quais um médium, para essas sessões de desenvolvimento. Os entendimentos com os operadores invisíveis poderão ser feitos com o emprego das próprias faculdades em desenvolvimento, que irão, sendo assim, mais intensivamente exercitadas desde o princípio. Se se tratar de evidência, os protetores irão projetando metódica e progressivamente os símbolos e os quadros interpretativos. E, se tratar de audição, procurarão fazer-se ouvir pelo médium. Então, se a gente tiver numa reunião mediúnica sendo desenvolvido na mediunidade de vidência, os protetores espirituais, os benfeitores, os coordenadores da atividade vão projetar de modo metódico, de modo progressivo, ou seja, vai aumentando pouco a pouco,
começa de maneira mais simples, depois vai aumentando de modo progressivo, os símbolos e quadros interpretativos, ou seja, aquelas coisas que a gente terá a capacidade de ver e de interpretar, de discernir, de saber do que se trata. Sendo em relação à audição, vão fazer com que a gente ouça o que eles, protetores espirituais, estão querendo nos transmitir, ok? Sendo que aí nós temos uma observação. As projeções telepáticas superiores são sempre sonoras e luminosas, de modo que podem ser vistas pelos videntes e ouvidas pelos audientes. Então, quando se tratar de uma mensagem de um espírito superior, de um mentor espiritual, de um ser mais elevado, tanto quem está sendo trabalhado para ver, como quem está sendo preparado para ouvir, terão parte nesse mesmo processo. Ou seja, quem está ali para ver estará vendo luzes muito fortes, e quem estiver ali sendo preparado para ouvir estará ouvindo também sons muito claros, né? Todos em momento comum. Então, não vai ser aquela coisa de um ouvir e outro não ver. Ah, vai ser esse momento é só para o audiente, esse momento é só para o vidente. Não. Se for uma comunicação ou uma transmissão, uma projeção telepática superior, todos vão ter a capacidade de participar naquele momento. Ou seja, ver e ouvir os pensamentos são correntes no plano invisível. Então, é deles, parte deles, né, a questão da nossa capacidade de desenvolver esta mediunidade. Aí vem adiante. De início, naturalmente, haverá dificuldades, claro, né? Ninguém vai chegar numa reunião de desenvolvimento mediúnico para trabalhar com a vidência e a audiência e já vai chegar sabendo tudo, já entendendo tudo, ouvindo tudo, vendo tudo, não. Naturalmente que de início vai ter alguma dificuldade. Vai ser um som um pouco nítido, aquela luz, ela não vai ser uma luz muito clara, então haverá pouca nitidez e coordenação nas projeções, ou seja, aquela imagem ela não vai ser uma imagem muito clara, não vai ser uma imagem muito bem desenhada, vamos dizer assim, a gente não vai ver uma coisa perfeita, ela vai estar com algumas dificuldades no seu entorno, no seu contorno, na sua coordenação, e em se tratando de vidência, isso em se tratando de evidência. E ela vai ser pouco clara e o volume vai ser também complicado quando se trata de audição. Então, de início, haverá dificuldades. Pouca nitidez e coordenação nas projeções, em se tratando de evidência, e pouca clareza e volume em se tratando de audição. Então, vai ter momentos que quem estiver sendo trabalhado para ouvir, pode ser que ouça apenas alguns ruídos, pode ser que ouça coisa muito baixinha e que aquele volume, né, da mensagem não seja tão fácil de perceber, de captar. Mas ele diz, essas dificultadas, elas mesmas passarão a representar o quê? Ótimos elementos de treinamento. Então, esses momentos, essas oportunidades, essas situações de dificuldade, né, de pouca nitidez, de volume muito baixo, de contornos não muito claros, isso vai ser muito útil. Para quê? Para que a gente treine melhor o quê? A nossa... É aquela questão que a gente viu de perceber, de se conectar, de deixar que a coisa flua. Então, quando a gente entra em contato, de fato, com aquele momento, a gente vai ter uma condição melhor de perceber. E à medida que as faculdades se desenvolvam, o trabalho ficará cada vez mais interessante e apresentando resultados cada vez mais completos. No princípio, os protetores se limitarão na vidência a projeções mentais muito simples, no próprio local, mas, com o progredir do trabalho,
eles irão levando o médium ao campo das visões à distância e dos demais contatos com o mundo invisível, que esta maravilhosa faculdade de lucidez proporciona. Olha que legal. Então, no começo, os nossos protetores, os coordenadores, os benfeitores, eles vão fazer com que a gente veja coisa muito simples, coisas aqui no próprio local, vamos dizer, lá na nossa sala da mediúnica. Então, lá a gente vai se fechar e lá os nossos mentores vão fazer com que a gente veja alguma coisa simples, de lá do centro mesmo, de lá daquela rua mesmo, daquela região, enfim, daquele ambiente. Mas, com o passar do tempo, eles podem nos levar a distâncias maiores, fazer com que a gente tenha contato até com situações e convivências e com circunstâncias de, digamos assim, como ele fala aí, do mundo invisível. Imagine, a gente está lá treinando a nossa vidência e aí a gente é encaminhado, por exemplo, lá para aqueles campos onde a gente assistiu lá o filme Nosso Lar, aqueles bosques, aquelas cachoeiras, aqueles lagos, né? Aqueles prédios bonitos que a gente viu lá no filme. Então, imaginemos a gente sendo trabalhado em nossa vidência e os nossos protetores espirituais nos conduzindo para estes ambientes, porque a gente já está com um preparo melhor para entender essa circunstância. Então, esse tópicozinho aqui, né, nessa página, vai nos falar sobre isso aí. Aí vem adiante. As projeções, como dissemos, quase sempre são simbólicas, porque esta é a forma mais adequada e mais simples que os espíritos encontram para a transmissão de seus pensamentos. Por isso, não se deve interpretar objetivamente os quadros, mas buscar sempre o significado espiritual que eles contêm. Então, aí ele dá um exemplo. A projeção de um punhal pode significar o recebimento de um golpe, de uma violência. Um lírio pode significar presa, como um campo bem cultivado, pode significar abundância. Em suma, ligando-se as projeções entre si, em sua natural sequência, e procurando penetrar em seu significado espiritual, desta forma é que se pode atingir acertada interpretação. Então, se a gente está na reunião de desenvolvimento, treinando a evidência, e aí naquele momento a espiritualidade quer que a gente veja, vamos supor, uma rosa, qual vai ser o sentido de enxergar essa rosa? Por que, que a espiritualidade está fazendo com que a gente enxergue aquela rosa? Então, aí a gente vai pensar, aquela rosa, vamos dizer que ela tenha relação com alguém, né? Com a pessoa que frequentou a casa, que está desencarnada já, mas que através daquela rosa que nos está trazendo uma sensação boa, a espiritualidade quer nos dizer que aquela pessoa esteja bem e que aquela pessoa, ela, quando foi apresentada a rosa para a gente, veio demonstrar que ela desencarnou, mas que ela se encontra bem na espiritualidade. Por outro lado, se a gente tiver numa reunião de desenvolvimento da vidência e a gente perceber, por exemplo, um lamaçal, né? A gente perceber assim aquele lugar assim bem cheio de lodo, bem fedorento assim. Então, aí a gente vai associar, por exemplo, digamos que naquele momento a gente veja aquele lugar e naquele lugar a gente reconheça alguma cidade, vamos dizer. Então, se a gente reconhece naquele lamaçal, naquele lugar, uma cidade, e de repente essa cidade ela tem vínculo com algum trabalhador da nossa casa, a gente que desencarnou, a gente pode imaginar, crer, né, intuir, através daquela projeção, que esse trabalhador da casa ele pode não estar bem. Ó, eu não estou afirmando que não está. Eu estou dizendo, ele pode não estar bem.
Por isso, a espiritualidade está nos mostrando aquele lamaçal, aquele lodo, aquele lugar fétido, pútrido, né? E aí a gente reconhece aquele lugar na pessoa, a gente diz assim, fulano frequentava um lugar parecido com esse. Então, a gente entende que aquela pessoa, ela necessita de uma oração, ela necessita, né, de um trabalho diferenciado para entender que ela pode não estar bem, né, desencarnou e pode não estar bem nesse momento, porque a gente está tendo aquela vidência, né? A gente está tendo aquela impressão diante da imagem que está sendo projetada. E aí vem, né? Os médiuns videntes de início, muitas vezes, né? Isso aí é bem claro, né? Se atemorizam com visões grotescas, desagradáveis, de seres disformes, em atitudes agressivas ou repugnantes. Outros, por verem cenas extravagantes, apocalípticas, perturbadoras. Isso é devido ao fato de poderem uns, nos primeiros tempos, ser atuados por espíritos inferiores, maldosos ou zombeteiros, que se comprazem em impressioná-los ou desviá-los de suas tarefas. Outros, em graus mais adiantados, de visão espontânea, por surpreenderem aspectos desconhecidos de regiões astrais inferiores. Então, o que ele está querendo dizer? Que todos nós, vamos dizer assim, estamos desenvolvendo... Riverson, me dá ali o cabo aqui, por favor, do notebook. Estamos desenvolvendo a nossa mediunidade de evidência. Então, todos nós, através do desenvolvimento da nossa mediunidade, nós vamos perceber situações inferiores. Então, nós vamos ver objetos ou locais ou seres, né, que vão trazer para nós o quê? Né? Repugnação, né? Que a gente vai ver aqueles bichos, vamos dizer assim, como se a gente estivesse assistindo um filme de terror, estivesse vendo um bocado de bicho feio, né? Os monstros do filme de terror. A gente não vai ver as princesas, a gente não vai ver as coisas bonitinhas. Por quê? Ou porque a gente está sendo ainda muito atuado, influenciado pelos espíritos inferiores, que obviamente não é o nosso caso, né? Porque quando a gente está na mediúnica, a gente não dá comunicação a espíritos inferiores, a gente só dá comunicações a espíritos elevados, né? Só que não. Ou então, pelo fato de mesmo a gente estando adiantado na visão espontânea, ou seja, a gente já tem uma mediunidade de evidência mais adiantada, a gente ainda precise conhecer essa questão das regiões astrais inferiores. Olha que lindo isso. Então, a gente não vai ver as coisas ruins só porque a gente está ligado a espírito ruim, não. A gente pode ter uma evidência mais desenvolvida, mas é necessário que a gente veja as coisas ruins para que a gente realmente se surpreenda, para que a gente conheça, entenda um pouquinho dessas regiões astrais inferiores. E eu acho que também para colocar a gente no lugar da gente, né? Para a gente não ficar se achando o último biscoito do pacote. E aí ele diz assim, em todos os casos, desde, porém, que sejam submetidos à primeira fase do desenvolvimento, ou seja, ver o que não presta, tudo irá desaparecendo. O equilíbrio psíquico se fará. Deixa eu só corrigir minha fala. Tudo que não presta, não, né? Tudo que seja ruim de se ver, pronto. Seja doloroso de se ver, que seja chato de se ver, que a gente tenha medo de ver. Então, tudo que a gente tenha medo de ver, tudo que a gente se sinta mal em ver, seja bem-vindo a Soninha. Então, tudo isso vai fazer com que a gente, que a gente evolua em cima dessas características. E, aos poucos, isso vai desaparecendo, ó. Então, Sônia, a gente está falando aqui de uma mediúnica que vai desenvolver a vidência. Então, a gente está dizendo que todos os médiuns que estão nessa mediúnica, desenvolvendo a vidência, eles vão começar a ver espíritos inferiores, espíritos maldosos, vão ver aquelas imagens grosseiras, aquelas cenas feias,
né? E aos poucos isso vai se transformando e a gente vai começar a ver coisas mais bonitinhas. Por quê? Aí ele diz, Manuel Filomeno diz, porque a gente ainda está ligado às coisas inferiores, que é o caso não é o da nossa mediúnica, não, como eu falei, que é o caso das pessoas que só dão comunicação a espíritos inferiores, obsessores, não sei o quê, que não é o caso da gente, né? Só que não. Ou então, aquelas pessoas que, mesmo tendo a evidência mais desenvolvida, para colocar cada um no seu lugar e manter a humildade, manter a capacidade de equilíbrio, mesmo assim, eu já tenho evidência, eu sou bambambam. Bam, bam. Mas mesmo assim, meu filho, você vai ver o que não é bom ver, que é para você aprender com as coisas que também não são boas de se ver. Então, todo mundo vai passar por essa fase, certo? E que isso vai desaparecendo aos poucos, e o equilíbrio psíquico vai se dar, né? Os perturbadores vão se afastando, e a faculdade de evidência vai sendo disciplinada para só se fazer sentir ou atuar nos momentos de trabalho ou nos limites e condições que forem aconselháveis. Essa última frase, gente, é muito importante a gente perceber como a espiritualidade ela é generosa com a gente. Por quê, Ivandro? Porque ela vai fazer com que a gente se equilibre e não fique vendo espírito em tudo quanto é lugar. E não fique vamos dizer assim, se incomodando ou se sentindo mal em todo lugar que a gente estiver vendo espírito. Porque quem é vidente pode ver em qualquer lugar, né? Só que aí vai ter momentos em que a pessoa vai começando a se disciplinar mais, esse trabalho vai se desenvolvendo mais, e naquele momento é como se a vidência da pessoa se fechasse. E ali, vamos supor, a gente está numa festa de formatura. Aí a gente está numa festa de formatura e a gente vai estar lá vendo os espíritos que não se formaram e que estão ali querendo se formar também. Vamos supor que teve alguém que se acidentou e aí teve uma morte trágica, um acidente de carro, e aí foi assim, o corpo foi dilacerado, aquela coisa, e aí a gente vai estar lá na festa do nosso parente, na formatura. Imagine, gente, a cena. E aí, de repente, a gente está olhando para os formandos, e aí a gente vê aquele ser de junto do nosso parente, todo esfacelado, todo ensanguentado, faltando braço, faltando perna, todo daquele jeito. E aí a gente entra em desequilíbrio. Então, chega um momento, na nossa faculdade de evidência, que a gente, vamos dizer assim, vai ser poupado de ver isso. Não tem necessidade da gente ver isso. É como se a espiritualidade resgatasse aquele espírito ou colocasse uma venda nos nossos olhos para a gente não ter necessidade de ver aquilo ali. E aí, no momento oportuno, né, dentro dos limites e das condições que são aconselháveis, aí sim a gente pode estar exercendo essa faculdade de evidência. Quem aqui já está nos acompanhando há mais tempo, lembra que eu já falei sobre essa situação em relação a Divaldo. Quando o Divaldo trabalhava numa repartição pública, ele atendia as pessoas todas achando que todo mundo era vivo. Mas quantas vezes ele atendeu pessoas que já estavam mortas? E aí a gente vem para o próximo tópico, que é doutrinação. Mas antes de entrar em doutrinação, eu queria ouvir algum comentário de vocês sobre essa vidência e essa audiência. Vamos lá, gente, vamos participar. Quem gostaria de falar com a gente? Colocar alguma experiência, colocar alguma situação, tirar alguma dúvida, trazer algum esclarecimento a mais. É a hora. Vige, que silêncio. Boa noite a todas e todos. Boa Francis falando. noite. Estamos eu e Tânia acompanhando o estudo no mesmo aparelho. Bom, eu só posso falar da questão da audiência. Em mim, no caso, eu nunca tive nenhuma, não que eu me recorde, nenhuma experiência
de ouvir dentro das reuniões mediúnicas, né, de estudo. Eu já tive essa oportunidade de ouvir alguém me chamando, muitas vezes, né, em casa, de ouvir aí daquela coisa, né, de você ouvir, ir lá atender, não tem ninguém, né? Aí quando a gente era criança, aí os mais velhos diziam, responda que se for a morte, diga ela que eu tô forte. Já aconteceu essa situação, né? E aí eu vi realmente, nitidamente, chamando por meu nome, e aí atender, chegar lá, não tem ninguém. Isso aí eu já ouvi. Fora isso, nunca tive outra experiência assim com audiência. Acho que não, pelo menos até hoje, pelo menos não diretamente assim. Eu tenho mais, no caso da música, por exemplo, são as intuições. Eu não escuto alguém cantando a letra para mim. A letra vem na minha mente, né? Eu aí escrevo no papel, aí eu venho, então eu já sei que já vem pronta, geralmente a melodia ali já vem pronta. No caso das canções compostas aí para o trabalho espiritual, né? E mais vidência eu não posso falar nada, não. Eu acho que aí agora é um momento ideal para os médiums que têm essa possibilidade, tá dividindo conosco, né? Como é que é para eles esse processo. Muita Eu paz. gostei, Francis, de você ter falado isso, porque eu sempre ouvia dizer assim: não responda, não, viu? Senão a morte te leva. Aí você já trouxe uma coisa diferente, uma fala diferente. De bater na porta, de chamar, e a gente não responder. Acho que quase todo mundo, né, já teve essa impressão, já passou por essa situação de ouvir ser chamado, e quando vai procurar, não tem ninguém, na verdade. Alguém aqui já teve alguma. Já passou por alguma situação, assim como essa que Francis falou, ou até mesmo a situação de evidência, de achar que viu alguma coisa e não ter visto nada? Pode falar. Eu esqueci de comentar um fato que me veio agora, que é a memória. Quando criança, eu me recordo que certa vez eu estava deitada no meu quarto e que eu via muito barulho, escutava muito barulho na cozinha, objetos voando, panelas, com uma coisa assim, luz acendendo e apagando. Mas eu Hum, era criança. E aí eu não sei se aquilo foi um delírio, um sonho, um pesadelo, ou se foi uma experiência mediúnica, não posso afirmar. Sei que eu tentava gritar, na verdade eu gritava, mas a voz não saía, não saía. né? Não, a minha voz não saía. Eu gritava pedindo socorro e só eu que vi, né? Acho que do dia seguinte eu contei a minha mãe, meu pai e tal, eles eram espíritas. Mas aí, eu acredito que a única orientação que eu tive foi de orar mais, né? Principalmente antes de dormir. Mas eles não costumavam falar muito comigo sobre espiritismo, né? E, apesar deles serem espíritas. Eles me criaram como católica, né? Eles não me obrigaram, até porque eu tinha muito medo. À época, as doutrinárias aqui no CEAL eram abertas e eu, como Hum. criança, obviamente ficava assombrada, né? As Então eu doutrinárias tinha ou as muito medo. mediúnicas? Ou as mediúnicas, perdão, Ah, eram sim. abertas e me traumatizou a mim, traumatizou as filhas de Dona Nicinha, que detestam o espiritismo até hoje. É todo mundo evangélico na casa dela. Elas simplesmente detestam, abominam o espiritismo.
Eu não tive essa coisa, mas eu tinha muito medo, né? Eu via as manifestações, os médiums lá, mediunizados. Era para mim apavorante. Então, como eu comecei a demonstrar muito medo, eles deixaram de me levar. E eu fui criada dentro do catolicismo, né? Dos ritos católicos, né? Minha mãe não me obrigou, então, a ser espírita. Então, eu tinha dentro de casa todos os livros, a codificação e tal, mas ela não deixava nem eu pegar. Eu não tinha acesso para ler nada disso, entendeu? Uhum. E essa a experiência que eu tenho, é essa aí, que eu me recordei agora, no caso aí, se foi uma experiência de vida, eu não sei dizer, né? Pode ter sido Hum. um sonho, né? Não sei. Mas Era enfim, isso que eu ia é isso que comentar, porque assim, quando a gente tem sonhos, às vezes pode acontecer justamente isso que você está falando, Francis, da gente ter, por exemplo, um sonho, como a gente diz no dito popular, um pesadelo, e a gente tentar gritar, mas a voz não sai. Comigo acho que já aconteceu isso, acho que com outros também já deve ter acontecido, mas você traz assim um fato que é um fato de você estar no momento desperta, né? Você não está em sono. E aí, se a gente traz para a leitura, é interessante a gente comparar. Você era criança, você ainda não tinha conhecimento da doutrina espírita, ainda não tinha vivência na doutrina espírita, não lhe era permitido, né, ter essa vivência, embora você tivesse tido conhecimento de algo que também lhe assustou, e isso, aos poucos, foi sendo trabalhado, foi sendo, como diz, né, Edgar Armand, foi sendo disciplinado em você. A gente pode fazer esse comparativo. Por que não? Hoje, se você tiver essa impressão, talvez, né, porque a gente é ser humano, você se assuste instintivamente, claro, né, a luz se acender sozinha, uma panela cair do nada, alguma coisa nesse sentido, você vai se assustar, claro, mas naquele mesmo instante você recobra as suas faculdades mentais e aí você pode até dar risada e dizer, oxe, o que é que está fazendo aqui? Aqui é lugar de você estar fazendo essas brincadeiras e tal. Vá para o centro espírita, vá para a COIFA, vai para o CEAL, vai para a CECIM, vai para outro centro que esteja funcionando, que possa lhe atender aqui. Não é o lugar, aqui não é o momento. É a forma que a gente tem para dialogar e para, de modo disciplinado, né, tentar impedir que essa influência espiritual nos prejudique, perturbe o nosso dia a dia, perturbe a nossa rotina, perturbe a nossa convivência no lar, né? Então, tudo isso é interessante. Quando você fala, por exemplo, essa coisa de acender, de apagar a luz, de panelas, né, de som de chamado, quantas vezes os filmes tratam sobre isso, né? Então aí a gente diz assim, misericórdia, não sei o que, é coisa de filme. Não, não é coisa de filme. É coisa de mediunidade mesmo. Claro que no filme vem numa forma mais alegórica, né? Vem numa forma mais assim exagerada, mas, né, se a gente assistir uma atividade paranormal, por exemplo, que a gente vê que a casa é cheia de câmeras, e ali as portas dos armários se abrem, as panelas caem, né, as portas de determinados cômodos se abrem e se fecham sozinhas e tal. Então, isso são fenômenos de efeitos físicos, né, que os espíritos eles vão fazer com que aquilo aconteça. Foi o que a gente estudou no mês passado. Então, é possível acontecer? Sim, é possível acontecer. Diga, Francis, vamos lá, estou gostando do diálogo de hoje. Eu me lembrei que hoje pela manhã eu estava no trabalho, né, na escola, na sala de recursos. No momento que ocorreu isso, tinham 3 alunos comigo na sala de recursos. Eu dei algumas atividades para eles fazerem e estava sentada cá na mesa, né? Separada deles, afastada, né? E na sala de recursos tem um banheiro. O banheiro estava com a porta semi-aberta, né? E aí, de repente, entrou uma colega, que tem a mesma função que eu, agente de inclusão. Quando Sim. ela entrou na sala, aí a tampa do vaso fechou sozinha. Não tinha ninguém no banheiro. A tampa se fechou, fez aquele barulho lá no banheiro. Ela, oxi,
A pancada. Sim. Ela, quem é que tá no banheiro? Eu disse, os espíritos, provavelmente. Aí Você falou assim, foi? falei, ela é do axé. Ah, Aí ela fez assim, epa, 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 foi lá no banheiro. Bora, pode subir todo mundo. Se tiver alguém, pode subir. Aqui não é lugar, não. Aí eu me acabei de rir com ela. Ela saiu da sala dando risada. Aí eu falei por isso, porque ela é do axé, né? E entendeu o que eu estava dizendo. Mas aconteceu isso hoje, foi interessante. muito interessante. A gente tem que avaliar o seguinte: primeiro, né? Pode ter sido uma presença espiritual, a gente não sabe, né? Primeiro que quando a gente fala de determinadas deficiências físicas humanas, a gente sabe que algumas questões dessas estão ligadas às vidas passadas, né? Então, por exemplo, nós já tivemos leituras e já sabemos de palestras e casos contados por expositores de que algumas pessoas que vêm nessa encarnação com a síndrome de Down foram pessoas extremamente inteligentes, mas que usaram mal sua inteligência. Então, continuam inteligentes, mas nessa vida vêm com a capacidade de trabalhar o amor de modo mais forte, tanto que eles são extremamente carinhosos, mas têm uma dependência, têm uma dificuldade, né, social muito grande em razão, né, de serem portadores da síndrome de Down. E aí a gente vê outros casos de outras pessoas que nascem com dificuldades e que a gente sabe também que estão com essas dificuldades porque lhes foi tolhido algo em função do que foi feito em vidas em existências pregressas, né? Então, a pessoa que vem sem braço, vem sem perna, vem sem enxergar, vem sem ouvir, etc, etc. Então, aí se a gente diz assim, essas pessoas tiveram esses problemas, será que aqueles que estão relacionados com essas pessoas já estão encarnados? Ou será que não estão? E se não estão, será que eles não estão tentando se aproximar deles? Então, será que nesse ambiente de escola, onde você está trabalhando com essas crianças, será que, entre aspas, os algozes deles não estão ali também? Será que, assim como os nossos podem estar, né? Eu estou dando um exemplo mais ilustrativo, mas a gente é seguido de obsessor e tal, e tal, e tal, e tal. Mas, assim, será que eles, nessa condição deles, não estão numa necessidade maior de dependência? Então, isso pode levar a ter acontecido? Sim. Mas, por outro lado, simplesmente o fato dela ter aberto a porta para entrar, aquele movimento físico, científico, de abrir a porta, gerou um quê? Um vento, gerou, né, uma propulsão, que essa propulsão chegou até o banheiro e derrubou a tampa do vaso. Então, um fenômeno puramente físico. Né? Eu estou falando isso por quê? Porque, por exemplo, quando a gente fala da água em casa, né? Que às vezes as pessoas dizem assim, a água está caindo, os irmãos estão aqui bebendo água. Nem sempre o filtro está, a água mineral está descendo, borbulhando, porque os irmãos estão ali bebendo água. Às vezes a água está descendo, por quê? Porque a parte de baixo está sem, ela vai descer, e como ela vai descer, o fenômeno físico vai fazer que ela diga o quê? Glup, glup, né? Vai fazer aquela zoadinha que a gente vai ver e a gente vai dizer, os irmãos estão bebendo água. Pode ser que sim, pode ser que não, até porque os irmãos não precisam beber água, quem precisa beber água somos nós. Então, todas essas questões a gente, com o tempo, vai entendendo, vai compreendendo mais e passa até a refletir sobre as situações. O que eu achei também interessante foi você trazer a postura dela, né? Veja que a postura dela é uma postura bem próxima da nossa, né? Então, se a gente vê uma situação dessa, o que é que a gente faz? Não, não é lugar, você se retire daqui. Ou então a gente diz o quê? Se é do bem, fique, se não é, se retire, saia, né? Por quê? Porque a gente sabe que não precisa ter essa presença da espiritualidade 24 horas o tempo todo junto de nós, né? Isso não é, quando eu falo da espiritualidade, eu falo da espiritualidade menos desenvolvida, até porque, né, os irmãos benfeitores, eles estão sempre conosco
A gente é que, às vezes, dificulta a aproximação deles. Vixe, já falei demais. Quem mais quer falar aí? Quem mais quer dar algum exemplo para nós sobre essa mediunidade de evidência ou de audiência, o que sente, o que ouve? Ninguém mais? Gente, sério? Ninguém tem nenhum exemplo para falar? De evidência, ninguém nunca achou que viu alguma coisa e tal, assim? Boa noite, povo de Deus. Boa noite, Boa Soninha! noite, Sônia. Eu não sei assim, se é evidência, mas eu tinha o quê? Eu tinha 12 anos. E uma vizinha da gente, ela fazia aquela renda, né, de birro, que tem aquelas É. almofadas. E nesse dia ela saiu, a gente carregava água juntas, era uma senhora até. E quando foi meio-dia, ela almoçou, aí sentou para fazer a renda dela, né? E aí eu fui para casa, depois a filha dela chegou lá, correndo, chamando minha avó, Dona Toinha, corre que minha mãe está passando mal. Aí minha avó foi lá, quando chegou lá, já tinha falecido em cima da almofada. Quando foi ver, ela já tinha desencarnado, né? Ali ela passou mal, ali foi rapidinho, desencarnou. Aí minha avó, 12 anos, né? Todo mundo curioso, aí eu fui. Só que eu vi que ela estava na porta, do lado de fora, essa senhora. Sim. Aí eu ainda disse assim, oxe, dona Nininha, passou mal e está na porta. Aí minha tia chegou e fez assim, você é doida? Aí eu fiz doida porque eu fiz a dona Nininha aí. E ela tranquila na porta, olhando para um lado e para o outro, não sei. Aí eu entrei. Quando eu entrei, já tinham botado ela em cima da cama, a filha já estava aos prantos, já estavam procurando, acho que naquele tempo botavam mortalha, vestiam uma mortalha para, né, para arrumar no caixão. E já estavam vestindo ela. Eu fiz, oxi. Aí eu fiz, mas tia, eu vi Dona Nininha agora, na hora que a gente chegou, eu vi Dona Nininha do lado de fora. Aí, tia, você não viu ninguém, vai rezar. Aí eu fiz, meu Deus. E daí em diante eu comecei a ver algumas coisas. Eu via, mas ficava calada, porque já estavam me chamando de doida, mandando eu rezar. E aí, uma certa vez, e aí eu já estava aqui na minha adolescência também, e aí minha tia lavava a roupa em um tanque em Teofilândia, que chama tanque do governo, não, a gente passava pelo tanque do governo, um açude, e a gente ia só para tomar banho. Só que eu passava na frente desse açude e tinha um senhor que ele aparecia e pedia socorro. Aí eu chegava lá e dizia assim, tia, tem um senhor ali no tanque do governo. No tanque do governo tem um senhor que está pedindo ajuda. Aí ela dizia assim, olha, Sônia, me deixa, viu? Aí eu fiz, tá bom. Aí quando eu voltava com ela ia na frente, eu atrás, ela com bacia de roupa na cabeça, eu com um balde. Aí eu olhava e ele estava lá. Só que ele, assim, do meu lado, ele pedia ajuda. Quando eu virava, ele estava do lado, no tanque do governo. Aí eu cheguei em casa, fiz assim, vó. Aí ela, é o quê, Sônia? Eu disse, vó, tem um senhor lá no tanque do governo que está pedindo ajuda. Aí a vó disse, Sônia, não tem senhor nenhum lá, porque lá não tem casa. Aquele tanque é perigoso. Eu fiz, mas tem, vó. Tem um senhor lá que está pedindo. Toda vez eu fui para o açude, ele pediu ajuda. Eu voltei, ele pediu ajuda. Aí, vó disse assim: eu acho que você está precisando é rezar.
Aí passou. Daí a pouco, a gente está vendo um movimento na cidade. Teofilândia é pequenininho. Era, né, pequena. Agora não está maiorzinha. Aí o pessoal veio a notícia que acharam o corpo de um senhor que foi de um dos carros que virou um pau de arara e desencarnou um monte de gente, como desencarne coletivo. E não Uhum. tinham encontrado o corpo dele. Aí encontraram. Aí eu cheguei e disse assim, tá vendo, vó? Eu acho que ele estava pedindo socorro porque era ele que estava lá dentro. Aí meu avô, que era espírita, minha avó acreditava, mas minha avó não frequentava na igreja, em lugar nenhum. Mas meu Hum. avô era espírita, aí meu avô disse assim, ô Antônia, quando Sônia falar, tu presta atenção. Ela, não, Sônia tem que ir rezar, não vem com suas maluquices também, não. E aí, a partir daí, eu comecei a ver, eu via as coisas, às vezes eu via, passar, minha avó por parte de mãe, ela morava, tinha que passar pelo cemitério para ir para lá, o cemitério de um lado pelo muro, né? Do Hum. cemitério, e para ir para casa de minha avó. Eu tinha medo, eu nem Uhum. visitava essa minha avó, porque quando eu ia, eu via muitos espíritos, assim, muitos irmãos, assim, já vi deformado. E, Ave Maria, eu chorava, eu gritava. Aí vó dizia, aí fica vendo assombração, vá rezar, fica deita sem rezar, levanta sem rezar, isso é vendo assombração, tá mal assombrada aí, ó. Aí assim, Misericórdia. aí eu comecei a ver, ficava com medo, mas me calava por causa disso. Mas não sei se, né? Hoje às vezes eu vejo, né? Como no domingo mesmo, quando eu fui para o centro, tava a minha irmã, o pai da vizinha da minha irmã desencarnou. E era ele morava ali na rua do centro, onde o centro está hoje, nossa casa está hoje. E aí Sim. minha irmã, eu passei na casa da minha irmã para entregar uma encomenda e ela fez, irmã, eu estou indo lá para Dorna também. E eu fiz, então bora. Aí a gente desceu juntos. Quando a gente ia, já vinha o pessoal que velou em casa, né? Já vinha o enterro lá. Oxe, eu fiquei tonta. Eu disse assim, irmã, eu estou tontinha. Mas ela fez, quer que eu vá com você até lá a porta do centro? Eu fiz, não, acompanhe que eu vou. E vinha pouquinha gente. Quando eu cheguei lá, eu vi o senhor e eu não conhecia ele, né? Hum. Conheço a filha dele. E ele estava lá no centro. Misericórdia. Ele estava lá. Eu vi lá do lado do caixão ele. E quando eu cheguei no centro, que eu cheguei tontinha, porque foi pertinho, na rua, já estava. Quando eles estavam saindo dali, passando pela porta da nossa casa, ali do centro, Hum. foi a hora que eu fui chegando. Aí eu fiquei tonta, eu fiz, vixe, irmã, eu tô tonta. E minha irmã é evangélica, né? Hum. Aí eu disse, ô Lígia, eu tô tonta. Aí ela fez assim, vixe, você quer que eu te leve lá? Eu fiz, não, eu vou devagarzinho, vá acompanhe. Quando eu virei, ele estava do lado do caixão. Só que quando eu entrei para casa, eu vi lá dentro. Depois, até seu Lauro falando uma coisa, aí seu Lauro fez assim, é um irmão que faleceu aqui, do lado, e ele veio aqui, ele veio visitar nossa casa. Eu fiz, então eu não estou errada, não. Eu pensei, né? Não falei com o seu Lauro que eu vi, mas eu vi ele lá. Agora, se é evidência, porque eu não sei, mas eu vejo, eu sempre vejo. Às vezes vejo o que quero e o que não quero. Mas é isso, a evidência, ela nos permite ver o que quer e o que não quer. Não é, na verdade, o que quer e o que não quer, porque, assim, a evidência, ela não está ligada ao nosso querer, né? É A isso, né? gente vê o que é bom e o que não é bom de se Isso ver, que eu vamos dizer. quero e não quero é isso, né? Que É, às vezes a gente vê as isso, coisas, vê a pessoa perfeita, mas também a gente vê isso. deformada. Eu entendi. É só para explicar para gente, para ficar claro para a gente, porque não é uma coisa que a gente quer ou não quer ver, né? Como você disse. Às Verdade. vezes a gente vê coisa ruim que a gente não gostaria de ver, Isso. mas como a gente é vidente, a gente acaba vendo. Quer dizer, a gente não, né? Porque eu não sou vidente, eu não tenho essa capacidade de ver. Mas o que você trouxe aí é um exemplo muito claro.
Quer dizer, então, quando você era nova, você falava para as pessoas, você dizia para as pessoas. Depois você começou a não dizer, porque as pessoas começavam a mandar você rezar, dizer que você estava ficando doida, não sei o que, e você ficou com receio. Hoje você já tem essa condição de ver, de perceber, de ficar na sua, mas você já sabe do que se trata. E, Isso. muitas vezes, você também tem a comprovação daquilo, como foi no caso da reunião que foi dito, né? Que fulano morreu e que teve lá na sala e você realmente viu. E isso que você está falando, Sônia, é impressionante, porque, assim, eu volto aos filmes, porque eu acho que os filmes, eles nos esclarecem muito nesse ponto. Quando a gente assiste um filme de terror, por exemplo, a gente vê que o espírito olha para a gente, é aquela coisa da sintonia. É como se tivesse escrito na testa da gente, sou médium. Ele olhou, viu escrito na testa da gente, sou médium, aí ele já vem para junto da gente. Então, é como você disse, você viu do lado do caixão, quando você chegou no centro, ele já estava dentro do centro. Ou seja, é uma esponja, é um imã, e atrai mesmo. Então, se a gente não tiver equilibrado, se a gente não estudar, se a gente não entender isso, a gente vai estar em tudo quanto é lugar, atraindo espíritos, principalmente, desculpa, aqueles que estão precisando de ajuda. Verdade. Não tem esclarecimento, porque quem tem esclarecimento e tal não vai estar vagando por aí, não vai estar. No caso desse senhor, ele estava ali por quê? Porque ele tinha acabado de desencarnar, ele ainda estava precisando ser amparado, provavelmente o sofrimento da família ainda estava deixando ele ali preso, né, aquela situação, mas quando ele chegou perto do centro, né, que você o percebeu, e muitas vezes a espiritualidade também colocou aquela situação e o convidou também para ir para lá, ele foi, e ali talvez ele tenha sido resgatado e tal. Que bom, né, que a gente tem hoje essa percepção de poder entender essas situações com a gente. Né? Com certeza foi evidência e é, porque você tem essa capacidade, sim, você sabe disso, né? Você já passou para a gente várias questões nesse ponto, e é algo realmente, é uma mediunidade realmente complicada para se ter, para se conviver com ela, porque a gente não escolhe momento para ver, nem lugar e nem local, né? Então, nem hora. Então, a gente pode estar no ambiente, como eu dei o exemplo da formatura, né? E a gente passar por situações constrangedoras se a gente não tiver o equilíbrio, não tiver o conhecimento, não tiver o discernimento da coisa mesmo. Imagine quem trabalha, por exemplo, em um hospital psiquiátrico, que a gente sabe que no hospital psiquiátrico tem pessoas que têm doença, sim, mas tem pessoas que estão ali puramente obsidiadas, né? Então, a gente vai estar ali vendo uma pessoa que está ali rodeada de espíritos obsessores, tentando sanguessugas, verdadeiros vampiros, tentando acabar com aquele ser, né? E aquele ser sendo dopado, porque os remédios fazem isso mesmo, com a pessoa dopam, mas aqueles espíritos ali se comprazendo, né? Felizes com ele estar dormindo e ali do lado. Quando você acordar, eu vou estar aqui de novo. E a gente nessa situação vendo tudo isso. Enfim, eu gostei tanto do diálogo que eu não quis passar adiante, viu, gente? Eu parei aqui na vidência e audiência mesmo, e o ponto que a gente vai deixar para o próximo mês vai ser aqui embaixo, que eu já tinha colocado, mas voltei de propósito, que é doutrinação. Ó, gente, vai ser um outro ponto importante. A gente estava falando sobre efeitos físicos, né? Então, e agora, na partir do próximo mês, a gente vai falar sobre doutrinação. Como é que a gente deve doutrinar? Como um trabalho realmente de desenvolvimento. Mas vamos encerrar, que já é 20 horas e 40 minutos. Vamos lá. Algum voluntário para fazer a nossa prece de encerramento? Eu já fiz a prece de abertura. Quem vai fazer a prece de encerramento? Sim, antes de encerrar, Evandro, vai ter a mediúnica domingo?
Eu não sei, Sônia, eu ainda não tenho como responder isso. Vamos aguardar mais um pouquinho, qualquer coisa eu falo com vocês. De toda sorte, né, eu pelo menos estarei lá, que é a programação. Acredito que alguns de vocês também estejam pelo fato de ser a confraternização. Vamos ver o que é que vai acontecer. De uma coisa eu sei, a espiritualidade sabe que se vai acontecer ou não. A gente não sabe, mas eles com certeza já estão já com tudo já programado e resolvido, né? Mas a sua preocupação é a mesma minha e é isso mesmo. Vamos aguardar mais um pouquinho. Quer fazer nossa prece, Sônia, para encerrar? Posso fazer, sim. Vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao nosso amado Mestre Jesus, ao nosso Pai Celestial, agradecendo, né, por esse momento tão especial, por esse estudo, né, por esse aprendizado. Gratidão, Senhor, gratidão, meu Deus, gratidão, gratidão. Só tenho a agradecer por estarmos juntos aqui. Gratidão, Senhor, por eu ter a oportunidade de participar desse estudo, que está me fazendo falta. Eu só tenho a agradecer, Pai. Abençoa cada um dos nossos irmãos que esteve presente nesse estudo e os que por algum motivo não tiveram. Abençoa, Senhor, os lares de cada trabalhador da nossa casa, da coifa. Abençoa nossa irmã Maria da Conceição, né? Que Bezerra de Menezes esteja lá cuidando dela, que vá onde os médicos, né, onde nós humanos não podemos ir, Senhor. Que vai Bezerra de Menezes, nosso irmão médico, que cuide da nossa irmã Consa, né, restabelecendo a saúde dela, e de cada trabalhador conforme a necessidade de cada um. Abençoa, Senhor, os lares dos trabalhadores. Envolve, Senhor, nossos irmãos do Rio Grande do Sul, que ainda passam por muitas dificuldades, os nossos irmãos que estão aí em guerra. Envolve, Pai, derrama o bálsamo da paz, do amor. Ai, Senhor, muito difícil. Gratidão, Pai, gratidão. Toca cada um, Senhor. Envolve a nossa irmã Nice, Valdenice. Ó Pai, derrama a tua paz, teu amor, tua luz em nossa irmã. Toca o coraçãozinho dela. Passa o bálsamo, Senhor. Envolve com teu amor, com a tua paz. E gratidão, Pai. Só tenho a agradecer. E é com essa gratidão que vamos encerrar o nosso estudo mediúnico desse mês, com a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cair em novas tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Muita paz, muita luz e muito amor para todos nós. Que assim seja. Que assim Deus nos, seja. Deus Seja, que nos dê assim uma noite tranquila, noite de paz, que o Senhor vele nosso sono, nossos sonhos, nos envolva, renove nossas forças, nossas energias, para o dia de amanhã, se assim Deus permitir. Muita paz. Que assim seja, Que gente. assim Vamos seja. encerrar aqui a nossa gravação, agradecendo mais uma vez a presença de todos, pedindo a espiritualidade que abençoe a cada um, que proteja cada um de hoje até domingo, né? Para que, caso haja mediúnica, que nós estejamos preparados para o trabalho
E caso não haja, que cada um também esteja protegido dos miasmas e da influenciação espiritual, e que essas entidades que têm razão se aproximem a nós e de nós, possam ser conduzidas para outra casa. Deus abençoe a todos. Amém. Sônia, Marlene, Amém. Assim seja. e Dora presentes, e também a todos os ausentes que assistirão depois, e a Riverson, que já me olhou aqui, que eu esqueci. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.